Você vai ter na tela agora a foto, a imagem do Cauã Almeida Tavares. Assim como todas as crianças, brincava de TikTok, uma criança que, por trás do sorriso nas redes sociais, escondia a dor, o terror de conviver com esses dois monstros. A mãe dele e o padrasto são acusados pela polícia com provas de ter matado a criança e simulado um suicídio. O caso aconteceu em março. A polícia, durante a investigação dessa morte suspeita, investigou. Eles tentaram simular que o Cauã se enforcou com uma guia de cachorro amarrada na janela. E aí você já dá para imaginar, os dois achavam que a polícia iria não desconfiar, não investigar. A polícia já deu bote nos dois. Eu tenho já o Jackson Silva, por favor. Essas são imagens da perícia. Poxa, que imagem forte. Pelo amor de Deus, que imagem forte. Que imagem forte. Eu vou, assim, só justificar para vocês a imagem forte, porque assim, não tem como a gente contar desse caso ou do outro sem ter imagem forte. Porque principalmente é para conseguir contribuir com a polícia para que esses dois covardes permaneçam na cadeia. Jackson Silva, nesse momento, ao vivo, traz os detalhes pra gente. Jackson, explique em detalhes, daqui a pouco tem a reportagem, mas eu quero que você explique pra gente. Esse caso aconteceu em março, e os dois sustentam ainda uma tese de que o menino tirou a própria vida. Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Começo falando sobre o nome da mãe, tá? Sueli da Conceição Almeida, de 26 anos, e do companheiro dela, o padrasto do Cauã, Alan Ferreira da Silva, de 25 anos. Eles foram presos no último sábado. Como é que aconteceu, Isabelle? Foi no dia 17 de março. Cauã, segundo o padrasto, levantou cedo, encontrou Cauã com uma corda no pescoço, com os joelhos dobrados. E aí a mãe também, que prestou depoimento, disse na polícia que o marido levantou e encontrou o Cauã já passando mal. Eles levaram o Cauã para a unidade de socorro. Só que depois do depoimento, a polícia fez uma reprodução simulada e os dois entraram em contradição, tá? Por isso eles foram presos no último sábado. A polícia entendeu que Cauã, ele não morreu, ele não se enforcou. Ele morreu porque alguém estrangulou ele. Então, estamos aqui com a avó que está extremamente desesperada com essa situação, a dona Renata, principalmente ao saber que o filho, o neto, foi morto pela própria mãe. Dona Renata, meus sentimentos para a senhora, eu imagino a sua dor, mas são duas perdas na realidade, A morte do seu neto e saber que a filha cometeu esse crime junto com o companheiro. É muito triste, porque eu não tenho nem palavras. Minha cabeça tá dando 1000 voltas. É uma criança de 10 anos, cheia de luz. Por que ela não deixou comigo? Deixava com outra avó. Mas fazer isso com ele, e mais acordar no sábado com a ligação do delegado para falar que ela estava na delegacia, que ela compactuou com a morte do filho, não existe. Isso é mãe? Agora, Isabelle, a Sueli conheceu o Alan há 3 anos. Eles não moravam, mas nunca moraram juntos. Mais ou menos há 1 ano passaram a morar juntos. Só que a dona Renata sempre alertou que o Cauã não gostava do Alan. Eles não tinham um bom relacionamento, os dois. Ele não gostava do Cauã porque ele era uma criança que ele respondia, ele não gostava das coisas que ele falava. Então a gente via que não ia dar certo, porque ele morava com o pai no Rio. E a partir de dezembro que ele teve convivimento com ele, com esse Alan. Foram morar junto, porque ela só ia na casa da família do Alan, que não gostava dela. Eles só passaram a amar ela depois da morte do meu neto, há 3 meses e meio atrás. A gente não entende por isso. E na delegacia, a família dele já botou advogado. Tá falando que a culpada foi ela, tá tirando a culpa do filho, que no pescoço do meu neto a gente viu pelos exames que tá a marca do dedo dele, não dela, e ela é canhota, ela não poderia ser ela que ter feito isso. E agora a minha filha, que mora perto lá da casa dela, da família dele, está se sentindo ameaçada, que a tia dele bateu na minha filha. O meu neto está doente por ver essa situação de manhã.
E como é que fica isso? Aí agora a família dele está tentando soltar ele da cadeia, um assassino? Isabelle Benito. Doutora Renata, do fundo do meu coração eu olho para a senhora, é uma mistura de sentimento muito forte. Primeiro, para deixar bem claro, gente, a dona Renata não representa a Suelen. A dona Renata está na maior dor que alguém pode ter, que primeiro, é perder um neto. Segundo, tentar compreender, como ela disse, a cabeça dela, de que a própria filha, do qual ela também, ela morou dentro dela, do qual ela tem amor de mãe, seja capaz de compactuar com um assassino que tira a vida do próprio filho dela. Deixa bem claro isso, dona Renata. Eu queria perguntar aqui para a senhora, antes desse homem aparecer, ele não morava com a mãe. Por que ele foi morar com a mãe? Qual era o relacionamento dele com a mãe? Como que ela era como mãe? Porque assim, responder uma criança de 10 anos, isso faz parte da vida. As crianças questionam, respondem. Deixa bem claro aqui, né? Porque muita gente diz, muita gente pode inverter a situação, principalmente a família desse covarde, desse assassino, que me causa muita estranheza ainda a família de um assassino como esse, de criança, ainda querer de alguma forma proteger um monstro como esse. Que não é o seu papel querer proteger qualquer coisa. Você quer que quem fez pague, quem compactou pague. Mas assim, como que era o relacionamento da Suelen com o próprio filho? Olha, eles moravam no Rio, conforme eu te disse. Ela morava com a sogra e com o pai do Cauã. Ela falava que, tipo, ela não tinha muita paciência. Um relato deles, da família do Rio, que uma vez ela deu uma vassourada nele. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois do falecimento dele. Mas ela, quando a gente via, ela era amorosa, ela passeava com ele, ela levava ele para as festas, ela sempre vinha para minha casa com ele, sempre feliz, com o pai Wesley. Então eu não sabia muita coisa. E ela só foi morar com esse vagabundo, a partir de... Ela morava escondido com ele nos lugares e eu não sabia. Para a família do Rio, ela estava comigo e não estava. E ela foi morar com ele, o Cauã só foi se juntar com ele a partir de dezembro, que ela se mudou nas vésperas do Natal. E depois eles vieram para minha casa e ficaram até janeiro. E eu não gostei dele lá de cara, e o Cauã falava que ele se metia em tudo, respondia a ele, tudo ele chamava Sueli, e ele não gostava muito do meu neto. E o Cauã frequentava... Ele gostava do menor, do maior ele não gostava porque ele era respondão. O Cauã chegou a contar alguma coisa, ele chegou a frequentar a escola, alguém percebeu mudança de comportamento dele, alguém falou alguma coisa, porque vocês disseram que ele já não gostava do padrasto. Ele chegou a relatar alguma coisa? Ele falava que ele era chato, que ele ficava se metendo em tudo ele fazia queixa, mas meu neto, ele gostava muito de fazer perguntas, ele era muito inteligente. Ele, não sei, assim, sabe quando a pessoa tem empatia pela pessoa? Eu sei que os dois não se davam. Jackson Silva tem uma pergunta, que a gente está ouvindo tudo que você está falando no microfone, Jackson. Deixa eu só fazer um questionamento aqui. É importante a gente colocar, e daqui a pouco a Regosa vai aqui trazer pra gente os detalhes dessa reprodução simulada, que acaba pegando a contradição dos suspeitos, dos acusados. Jackson Silva. Isabelle, antes da prisão desse casal, assim que houve a morte, né, do Cauã, segundo a família, tanto a mãe como o padrasto, depois que enterraram a criança, eles foram para uma festa, se divertir. Então isso revoltou muito a família, principalmente a dona Renata, né, Renata? Porque ela não ficou na minha casa, na minha residência. Só ficou na minha residência até o domingo, depois do falecimento. Eles foram embora cedo. Depois eu soube relato de outras pessoas, de onde eles estavam, que eles estavam indo para festa. Geralmente eles passeavam. Foi uma festa no Rio de 15 anos, foi festa da família dele. A família dele começou a amparar ela. E ela mandou um texto para mim dizendo que eu não era mãe, que eu tinha que apoiar ela. Apoiar aí na casa dela, isso não é apoio. O apoio que eu pude dar para ela foi recolher a significância do meu neto, e desde esse dia, que vai fazer 4 meses, nós não dormimos pensando no que aconteceu com uma criança cheia de vida, uma criança que gostava de encarnar, gostava de brincar. Como é que essa criança tirou a própria vida? Que situação complicada. A gente só imaginava isso, que a gente não sabia, não tinha muita informação. Que situação, meu Deus, eu imagino o impacto da notícia, Carregosa, da dona Renata, de ter tido o impacto da morte do filho.
E agora, como ela disse, o delegado ligar e falar, sua filha está presa porque ela compactuou com o assassino do próprio filho. Querendo ou não, remete ao Henri Borel da vida, que é praticamente a mesma coisa, só muda endereço, localidade e questão econômica, social. Mas é o mesmo modus operandi de você ter uma mãe que convivia com o filho, aí conhece um cara, aí simplesmente para ter uma vida boa com o cara, dá a vida do próprio filho, ou pode nem dar a vida do próprio filho, mas acordar, ver aquela situação e compactuar com uma versão do assassino do próprio filho, que não tem como não saber que era o assassino, não tem como não ter que era o assassino, ou até mesmo agora a polícia identificar se ajudou a montar a cena do crime. Não tinha como passar batido, tecnicamente a gente vê as fotos fortes, Carregosa, do inquérito, aquele lá que tá na foto, vou deixar bem claro, é um boneco que a polícia civil coloca do mesmo peso, da altura do Cauã, para conseguir provar na técnica a contradição da versão do suicídio, né? Exatamente. É como funciona essa reconstituição. Quando você tem um caso desse, o que acontece? A gente classifica a morte de 3 formas. A morte natural, em razão de alguma doença, velhice, algo do tipo. Você tem a morte suspeita e a morte violenta. A morte violenta é homicídio, acidente ou suicídio. E a suspeita é quando você não sabe. Quando é suspeita ou violenta, a Polícia Civil instaura uma investigação para apurar os fatos. Mesmo o suicídio não sendo crime, você tem que investigar para descartar as outras hipóteses. Então, inclusive, o laudo... A importância está aí. A importância está aí. E aí, justamente para você descartar também, para você poder dar o atestado de óbito. Ele vai ter que passar pelo IML para fazer a necrópsia, para justamente descartar outra causa-morte que não seja acidente. E aí, esse caso, obviamente, já causa muita suspeita. Primeiro, criança da cidade não costuma se matar. Meu Deus do céu. Tanto é que até estava conversando aqui com o Humberto falou uma coisa certa. Não tem nem estatística disso, porque não tem. Estatística, porque não acontece. 10 anos de idade, uma criança, gente. Se fosse já adolescente, aí beleza. Pode já, é raro, mas já acontece. Mas na cidade já não tem. Então já é a primeira coisa que já liga o sinal vermelho ali. Pô, alguma coisa está estranha nessa história. O pensamento do fato da coleira, com tudo mais. E detalhe, a imagem é muito forte, gente. Mas pra gente conseguir, pra vocês entender como a polícia chegou, porque a dona Renata fala, a mão, essa coisa da filha dela ser canhota, porque agora vai tentar jogar em cima dela também. O tamanho da mão, a esganadora, principalmente, Carregosa, o que levantou a suspeita, o perito disse, não morreu por enforcamento, e sim por asfixia. Exatamente. Motora. E o que acontece? Forjar local de suicídio é muito difícil. É muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Porque tem experimentos clássicos, né? Do suicídio. Então, como é esse procedimento? Quando tem uma morte violenta dessa, todo mundo vai prestar depoimento na delegacia e vai contar, inclusive de suicídio. Vai chegar os parentes para saber se ele tinha algum problema. Por isso que saber da escola é importante, vai levantar o histórico da escola, porque as escolas hoje em dia têm obrigação de, sim, analisar se alguma coisa de estranha, uma mudança de comportamento da criança, algo do tipo, já é um sinal de alerta que a escola tem, conselho tutelar, tudo isso vai ser analisado. E essas pessoas que estavam naquele momento são chamadas para ser ouvidas. O laudo pericial, você faz a perícia de local e você, eventualmente, também você tem necrópsia. Quando você tem tudo isso, nesse caso deu divergência, ou seja, a história não está batendo. Não está batendo. Aí você chama, aí você faz uma reconstrução simulada, ou seja, você vai bater a história que eles contaram no início com os dados que você já tem da perícia. Inclusive, e Carregosa... aí você pega a contradição. E aí, Carregosa, antes da gente falar sobre essa reprodução simulada, que está no inquérito da Polícia Civil, inclusive ali com fotos, eu quero voltar com o Jackson. Jackson, para a gente entender e a dona Renata ajudar a gente aqui de alguma forma, qual foi o comportamento desse casal do momento em que a criança morre em março até agora? Então, Isabelle, a Renata me disse que estava no trabalho, ela sempre ajudou muito, né, o Cauã. Ele pedia dinheiro para comprar biscoito, né? Sempre foi muito apegado à Renata. Então, quando o pai do Cauã ligou para ela pensou que fosse uma brincadeira. Ô, meu filho, tudo bem? Alguém morreu? E nessa hora que a ficha caiu, não foi, Renata? Como é que foi? Eu estava lavando o banheiro do meu trabalho e, de repente, meu telefone tocou, era 4h30 da tarde, e ele me disse... Sueli está tentando te ligar. Eu falei, a mim não, meu telefone não tocou. É ele, é o Cauã. Primeiro, quando o telefone tocou, eu falei, quem morreu? Ele, o Cauã. Aí eu fui cair no banheiro e comecei a gritar. Falei, que isso? Aí liguei, tentei ligar para minha filha. Consegui falar com ela, uma enfermeira do UPA atendeu o telefone, falou que era para me instalar e ela não podia adiantar o assunto. Aí eu falei, como é que está meu neto? Aí ela passou o telefone para a Sueli, ela falou que estava tentando reanimar ele, mas ela não me disse
Quem me disse foi o meu genro falando que ele acho que tinha se enforcado com coisas. Quando eu cheguei no UPA já estava a minha família toda, que eu liguei para meu irmão, liguei para minha filha que morava mais próxima e elas não se falavam. Eu pedi para ela, pelo amor de Deus, aí a Andressa foi até o UPA, até eu chegar lá, dá tempo de eu chegar que eu estava bem distante. E houve uma mudança de comportamento do casal após a morte da criança? Ele falou que estava passando mal, ele estava separado da Sueli e Sueli estava amparada da minha família. Momento nenhum que ele estava passando mal, ele não tomou medicação, ele não foi atendido. E ele que foi o condutor do carro para me levar na delegacia. Nessa história. Dona Renata, eu vou te agradecer, vou aqui, daqui a pouco a gente tem a reportagem completa, vou pedir para o Jackson continuar comigo. Daqui a pouco eu tenho a reportagem completa dos detalhes, inclusive os detalhes periciais que levaram à prisão, a polícia conseguir que a justiça acatasse o pedido de prisão desse casal. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Dona Renata Silva não consegue esconder as lágrimas ao falar da morte do neto. Ele era muito amável, muito carinhoso, assim, era teimoso também, às vezes a gente brigava. Mas ele era muito amado, você brigava com ele, não tinha porquê, daqui a pouco ele vinha fazer um carinho. Cauã Almeida Tavares, de 10 anos, era a alegria da família. Cauã foi assassinado pela própria mãe e pelo padrasto, segundo a Polícia Civil. Suelen da Conceição Almeida, de 26 anos, e o companheiro Alain Ferreira da Silva, de 25, foram presos no último sábado, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Cauã foi encontrado morto em uma casa em São Gonçalo no dia 17 de março, onde morava com a família. Em depoimento, Alain disse que levantou para beber água e chegou na cozinha e encontrou o corpo do menino, com o pescoço amarrado com uma corda e com os joelhos dobrados. Os relatos do casal não batiam com a perícia realizada no local e também com depoimentos de testemunhas que relataram um histórico de agressão ao menino de 10 anos. Pelos laudos que eu vi na delegacia, vi a mão do indivíduo e ela compactou com ele. Mamãe não compactou com o homem. Primeiro que ele não era pai dele, ele não criou ele. Ele teve relações pouco tempo com o meu neto e meu neto não gostava dele, ele não gostava do meu neto. Um dia antes, meu neto pediu para me pagar um Uber, para me buscar ele, que ele queria vir para cá. O outro dia seguinte, 4h30 da tarde, o pai dele, o Wesley, me liga e fala o que aconteceu com o Cauã. É inacreditável. Durante as investigações, a polícia fez uma reprodução simulada, com a presença de Alain e Suelen. Segundo os policiais, os dois entraram em contradição. O laudo da necrópsia revelou que o corpo do menino tinha sinais de esganadura, quando sofre asfixia, por constrição do pescoço feita pelas mãos do agressor. Ainda segundo o laudo, além das lesões no pescoço, também foram encontradas marcas na nuca e na região cervical. Houve várias divergências e contradições apontadas entre a Suelen e o Alain. E nesse momento, após comparado com as marcas que ficaram no pescoço da criança, eram totalmente incaracterísticos com o enforcamento. E a partir disso nós conseguimos fazer comparações e constatamos que se tratou de uma esganadura, né, e não do enforcamento. Então todo esse caso foi forjado, não houve suicídio algum e a criança foi vítima de um crime hediondo, asfixia por meio de esganadura. Na questão da relação dela com eles, ela é boa sim, mas ela desfazia muito do Cauã, entendeu? Agredia muito Cauã e com o Bernardo já era mais amorosa, entendeu? Para a família, fica a dor e revolta de um crime bárbaro. Desde essa data nós não dormimos, nós tomamos remédio. Nós estamos não acreditando. A gente pensa que ele foi viajar, vai voltar a qualquer momento. Aí agora vem essa bomba, sabendo que a própria mãe, junto com o padrasto, um vagabundo, e uma família também, que sabia que o filho era capaz de falar que ele é inocente, que ele é trabalhador, que ele é uma pessoa de bem. Pessoa de bem tira a vida de uma criança de 10 anos. Olha, eu não consigo nem imaginar. E detalhe, tá, gente? Todo cuidado nessa dor agora em relação à família da Suelen, né, Carregosa? A dona Renata,
às irmãs, a todo mundo. E principalmente, gente, não confundir a foto do pai com do padrasto, tá? O pai é quem falou ali, o padrasto covarde, que toda prova vai indicar o tamanho da mão e tudo mais, não tem como fugir. É esse daí que foi preso já pela polícia.